24 de junho, próximo sábado, será o Dia Mundial de Prevenção de Quedas da População Idosa. Estudos brasileiros indicam que 45% dos idosos convivem com a tontura e a alteração no equilíbrio corresponde a 85% das causas de quedas de pessoas com 65 anos de idade ou mais. Hoje vamos trazer esse assunto aqui com o médico Mário Edvin Greters, coordenador do Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao programa. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Daiane, aos telespectadores também, e muito agradável estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Imagina. Bom, doutor, para a gente começar, a tontura parece aí ser o principal fator de risco para a queda dos idosos. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor quais são os motivos de tontura nos idosos. Bom, o Chico Anísio, uma vez, num dos programas dele, falou que quando a gente fica velho, a gente sabe porque o tudo dói e o que não dói não funciona. E é mais ou menos isso que vai acontecendo quando nós ficamos idosos. Nossos olhos não funcionam tão bem, nossos ouvidos não funcionam tão bem, a nossa sensação de tato não funciona tão bem, a nossa digestão não é boa, o nosso sono não é bom e as articulações doem e a gente perde massa muscular. Então, nós temos uma série de coisas que vão contribuir tanto para ter tontura quanto para ter desequilíbrio no idoso. Perfeito. A gente sabe que a família tem um papel importante em ajudar a evitar essas quedas, não é? Quem sabe ir adaptando a casa com menos degraus, tapetes ou coisas que possam levar a pessoa a cair. Mas como o idoso pode se prevenir para não sofrer quedas? Bom, o principal é a gente começar já isso quando a gente não está idoso. Então, uma boa alimentação, exercícios físicos são muito importantes. E mesmo para o idoso, não só exercício físico, como convivência social, sair mais de casa, ter uma atividade útil, que seja limpar um quintal, fazer alguma coisa. Às vezes a família fica tão preocupada, não, minha mãe não pode fazer isso, meu pai não pode fazer aquilo, cerceia, e isso vai diminuir a atividade, isso vai fazer com que perca massa muscular. Então, o idoso deve se exercitar. Para você ter uma ideia, teve um estudo na Finlândia em que eles mostram que o idoso que se exercita cai bem menos do que os que não se exercitam e quando cai, se machuca menos. Então, a gravidade das quedas é muito menor. Tá certo. Então, exercício é importante, alimentação é importante e cuidado médico também é importante. Claro, um conjunto então, né? Mas em caso de tontura ou queda, é importante procurar ajuda médica, não é? Então, só uma dica rápida aqui. Quem é o especialista que pode ajudar nesses casos? Considerando o idoso, o melhor especialista é o geriatra, porque nós temos várias causas de tontura. Anemia, pode dar tontura, arritmia cardíaca, problemas de tireoide, diabetes, problemas de coluna. Então, antes de qualquer coisa, um idoso precisa de um exame geral. Depois, basicamente, para o especialista, e se for um caso neurológico ou vestibular, ou de labirinto, encaminhar para o otorrinolaringologista ou para o neurologista. Perfeito. Doutor Mário, quais são as consequências que o idoso pode ter ao sofrer uma queda? Bom, lembrando que idoso tem os ossos mais frágeis e pouca massa muscular, as fraturas são, assim, de grande importância, principalmente a fratura de fêmur, que pode resultar em embolia pulmonar e um outro problema sério, reduzir mais a mobilidade depois que se recupera, predispondo mais às quedas. Idoso internado, deitado por muito tempo, também tem a chance de ter pneumonias e infecções urinárias, o que agravam esse quadro, podendo até levar ao óbito. Então, é muito importante a prevenção da queda e o atendimento mais rápido possível no idoso que já caiu.
Tá ok. Bom, esta semana vai ser celebrado o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, quais são as dicas para a população idosa e para os familiares também prevenirem acidentes? Então, começando, o idoso geralmente se hidrata pouco, precisa se hidratar, precisa comer bem, precisa dormir, ter um horário de sono mais ou menos regrado, praticar esporte, não precisa ir numa academia, seria o ideal, mas uma caminhada, um filho que leve o pai para caminhar junto, fazer caminhadas de pelo menos 30 minutos, controle adequado de todas as doenças e principalmente cuidado com excesso de medicamentos, porque às vezes também o idoso toma muitos remédios e o conjunto desses remédios pode prejudicar. Logicamente que aí o geriatra é a pessoa mais indicada para saber quais são as combinações de remédio que podem estar prejudicando também. Perfeito, doutor. Quero agradecer novamente a sua participação. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para o senhor, viu? Daiane, em meu nome, em nome da Associação Brasileira de Otorrino, eu agradeço a vocês por essa oportunidade e só peço à população, então, que se mexa. Faça Tá certo. exercícios, caminhe e previnam as quedas, porque elas são bastante, têm consequências bastante trágicas às vezes. Bem, Muito obrigado, uma boa noite. boa noite.